Então, quero saudar todos aí com a paz do Senhor, shalom para todos, aqueles que já estão aqui online, aqueles que vão chegar durante a live e os que depois vão assistir lá no canal do YouTube. É o nosso grupo novo aí da última viagem. Quando termina a live, a gente coloca o link. Quando a live vai pro ar lá no grupo, aí vocês podem acessar e participar lá no YouTube, compartilhar, e tem sido uma bênção para as pessoas que têm recebido a palavra. E hoje nós vamos falar sobre um personagem conhecido de todos nós, Naamã, quando Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Eu vou ler só este primeiro versículo e a gente vai discorrer aqui a palavra versículo por versículo, para a gente entender o que Deus tem para nós aqui esta noite. Mas o que é interessante é que o primeiro versículo deste capítulo 5 já nos faz parar e refletir. Porque a Bíblia vai falar deste homem, o chefe do exército da Síria, um grande exército poderoso, que recém havia vencido uma batalha contra Israel. E a Bíblia diz que o próprio Senhor, o próprio Deus de Israel, dara vitória a este homem. Era um homem muito respeitado, um general respeitadíssimo na Síria, inclusive pelo próprio rei sírio. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele era leproso. E quando eu leio esta palavra aqui, porém, ele era leproso, muitas vezes na nossa vida também existe um porém. E este porém, às vezes, é o que atrapalha. Porque se você observar esse homem na rua, longe de casa, diante do rei, do seu exército, ele era um homem super respeitado. Mas por baixo da armadura, debaixo da farda, ele carregava uma doença que naquela época era incurável. Não só incurável, como transmissível. A lepra, ela era uma doença extremamente transmissível. E por isso que os leprosos, eles tinham que ficar distante da sociedade, afastados da família, do convívio, e não podiam ter uma vida, uma rotina de normalidade. Agora imagine você que, assim como Naamã, muitos de nós atravessamos este mesmo problema. Somos pessoas realizadas, ministério, trabalho, dinheiro, tudo que a gente busca, estudos, mas às vezes tem um porém. E esse porém é o que nos causa tristeza. É esse porém que trava a nossa vida. É esse porém que atrapalha a nossa trajetória. E às vezes este porém é o que impede que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Um homem extremamente respeitado, porém na sua casa, ele não tinha uma vida normal, porque quando ele chegava da rua, ele tirava sua farda, e por baixo da farda estava a lepra, e não podia tocar na sua esposa, não podia tocar na sua família. E esse porém, que atrapalhava a vida de Naamã, muitas vezes atrapalha também a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Às vezes lá na rua você é super admirada, super respeitado, mas porém na tua casa, muitas vezes, você passa por situações que não se pode nem comentar na rua.
assim como este homem. Ninguém podia saber que ele era leproso. Então, quando ele entrava na sua casa, dentro do seu lar, esse porém machucava ele, castigava ele, e era a vida, a realidade do que ele era se via dentro do lar. Mas também esse porém, essa lepra, pode ser o pecado. E esse pecado, essa lepra, porque a lepra na Bíblia é o símbolo do pecado, né, a tipologia do pecado, e também porque quem era leproso escondia e quem peca também esconde. Não é verdade? Às vezes essa lepra, esse pecado, está impedindo que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E muitas vezes, quando estamos na nossa vida normal, no nosso cotidiano, e eu vejo isso muito, porque eu conheço grandes homens de Deus, pregadores, grandes pessoas que são vultos quando estão abençoando os outros, mas quando voltam para casa, às vezes eu converso com alguns amigos e eles dizem assim: Pastor Becker, eu preferia morar lá na igreja, naquele altar, do que voltar para casa. Porque quando eu volto para minha casa, eu sou confrontado pela lepra. Mas eu louvo a Deus, eu digo para eles, porque essa lepra, ela tem cura. Esse problema tem solução. Eu não sei o que tu está vivendo hoje, qual é o momento da sua vida, mas se há um porém na sua vida, eu já quero profetizar em nome de Jesus, que o tempo da vitória de Deus na sua vida está chegando. E Deus vai tirar esse porém, vai tirar esse espinho, essa lepra, e você vai poder ter uma vida normal, voltar à sua rotina, e Deus vai curar você completamente. E esse porém, ele atrapalha tanto, porque aquele homem, ele estava a ponto de perder até mesmo o seu cargo, estava a ponto de perder o seu sustento. E olha que interessante, eu vou prosseguir aqui. A Bíblia vai dizer que quando eles estiveram em Israel, eles trouxeram uma menina como escrava para trabalhar na sua casa. E essa menina, quando ela estava lá fazendo seus afazeres, sem querer, ela viu que Naamã estava leproso. E aqui eu aprendo mais uma coisa. Aquela menina podia ter tomado qualquer decisão. Ela podia ter dito assim, ó, quero mais é que se exploda, que esse homem morra. Quero mais que essa casa seja destruída. Porque imagina você, uma menina vindo como escrava para trabalhar na casa deste homem e da sua esposa, longe da sua casa, longe da sua terra, longe do seu Deus. Mas a atitude dela nos demonstra que o ambiente em que nós vivemos não pode nos influenciar. Mas somos nós que temos que influenciar o ambiente em que nós estamos vivendo. Existe na nossa vida muitos Naamãs, pessoas que muitas vezes nos maltratam, nos humilham, nos perseguem, não nos tratam bem, e muitas vezes o nosso desejo é revidar, não é verdade? Às vezes diz assim, eu vou falar toda a verdade, eu vou mostrar, eu vou fazer, vou acontecer, mas o que Deus espera da gente como cristão é o testemunho dessa menina. Ela olhou para a sua senhora e disse, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele saberia que lá existe um homem de Deus que o curaria dessa lepra. O objetivo dela foi aproximar aquele homem do Deus que ela servia. E o nosso objetivo é o mesmo, não é? É aproximar as pessoas do Deus que nós servimos. E de que maneira nós vamos fazer isso? É abençoando os que nos amaldiçoam.
é amando os que nos odeiam, é orando pelo que nos persegue, para que eles olhem para nós como aquele homem olhou para aquela menina e acreditou no que ela estava dizendo. Por que ele acreditou? Porque o comportamento dela, o testemunho dela, chocou a vida daquele homem, porque ele pensou assim, era para ela querer o meu mal, mas ela está querendo o meu bem. E dessa maneira nós podemos atrair as pessoas para o nosso Deus, porque eles vão ver a diferença na nossa vida. Eles vão perceber que o evangelho que nós pregamos não é só de palavras, mas é de atitudes. E eles vão entender, assim como Naamã pôde entender, que existe um Deus que resolve todos os problemas quando nós fazemos como aquela menina. Olhamos para aquela pessoa e falamos, se tu for lá na minha igreja, se tu ler a Bíblia, se tu te aproximar de Deus, o Senhor pode curar você. E olha que interessante, ele acreditou no testemunho da menina. Ele acreditou. E ele foi até o rei da Síria e falou para ele, olha, existe um homem de Deus lá em Israel que ele pode me curar dessa lepra. E o rei ficou muito alegre, escreveu uma carta, só que endereçou a carta para o rei de Israel. Mas não era, a menina não se referia ao rei de Israel, ela se referia ao profeta Eliseu. Mas o rei da Síria mandou uma carta por Naamã para o rei de Israel, dizendo que estava enviando Naamã, seu general, e que era para ele ser curado. E quando Naamã sai com a sua comitiva, com o seu carro, e ele chega na presença do rei de Israel, ele entrega a carta para o rei de Israel, e o rei, ele entra em pânico, porque ele sabia que ele não podia curar a lepra de Naamã. E ele usa uma expressão, ele diz assim, por acaso eu sou Deus para que cure essa enfermidade? Rasgou as suas vestes, achou que o rei da Síria estava tentando arrumar um pretexto para fazer outra guerra contra Israel. Mas a Bíblia diz que a notícia chegou lá na casa do homem de Deus, de Eliseu. E ele mandou um mensageiro a dizer a Naamã, manda que ele venha até a minha casa, porque aqui ele saberá que é um homem de Deus em Israel. Gente, é algo importantíssimo. É só 2 homens na Bíblia Sagrada, entre todas as personalidades que nós vemos, como Moisés, como Davi, como João Batista, mas só 2 homens na Bíblia são chamados homens de Deus. Um é Elias e o outro é Eliseu. Nenhum outro homem na Bíblia recebe esse título de homem de Deus. Mas Eliseu era um homem de Deus. E ele diz para Naamã, manda ele vir aqui na minha casa e ele saberá que existe um Deus em Israel que cura. Naamã pega a sua comitiva, vai até a casa de Eliseu, e quando ele chega na casa de Eliseu, ele espera que Eliseu vai atender ele, vai abrir a porta, vai ir até ele, porque ele era um homem muito importante. Mas Eliseu manda só um recado para ele. Diga para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e a sua lepra sarará. Imagina, eu queria ver a cara de Naamã, esperando que Eliseu fosse até ele, que fosse honrado. Só que na realidade, era Naamã que precisava de Eliseu. Não era Eliseu que precisava de Naamã. E na ótica, na lógica da vida, quem precisa é que se humilha. E é isso que nós precisamos entender. Não é Deus que precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que dependemos dele. Somos nós
que sem ele não vivemos. Então nós temos que aprender nessa lição de Eliseu e de Naamã que nós não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que ele manda. E ele não faz conosco o que a gente quer. Ele faz conosco o que a gente precisa. E o que aquele homem precisava era ser curado. Imagine um homem que está condenado à morte, está leproso, está caindo os pedaços, se achando ainda na posição de querer que o homem de Deus reverencie ele, quando na verdade era ele que precisava reverenciar o homem de Deus. E ele fica irritadíssimo. Ele fica assim, muito furioso. E ele vai dizer assim, porventura, não existem rios mais limpos em Damasco? O Abana, o Farpar, rios limpos. Agora esse homem não me recebe, não olha nos meus olhos e me manda mergulhar 7 vezes neste rio sujo, barrento. Ele fica furioso. Mas a Bíblia diz que na multidão dos conselhos tem vitória. E como é bom a gente andar perto de pessoas que têm sabedoria. Porque ele tinha trazido muita prata, muita riqueza, para pagar pela sua cura. Mas ele estava tão cego que ele ficou ofendido. Mas havia alguém com ele, um dos seus servos, que disse: Naamã, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, tu não faria? Ou se o profeta, vamos aqui parafrasear, tivesse lhe pedido dinheiro, você não daria? Agora ele lhe pediu, não lhe pediu seu dinheiro, porque não é nem por prata e nem por ouro, não lhe pediu para fazer nada difícil, só lhe pediu uma coisa: obedecer à voz do profeta. Porque a voz do profeta, naqueles dias, era a boca de Deus na terra. Era só obedecer, se humilhar, mergulhar e ser curado. E o servo disse: se ele lhe pedisse alguma coisa difícil, você não faria? E sabe que isso é interessante? Porque tem pessoas que acham que por ser tão simples o evangelho, ele não é eficaz. Não é verdade? Eu me lembro, vou dar um testemunho, eu me lembro um dono de uma transportadora, muito famosa aqui no Rio Grande do Sul, ele me procurou e pediu uma oração, porque tinham me indicado para ele. E ele perguntou: quanto custa? Eu disse: não custa nada. Ele disse: se não custa nada, não tem poder. Porque as pessoas são acostumadas a pagar, a fazer coisas visíveis para receber o invisível. E aquele homem, da mesma forma, ele achou assim: não pode ser verdade. Senão eu mergulhava em qualquer rio. E às vezes as pessoas querem trocar a bênção de Deus por algo financeiro. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas tem gente que vai na igreja e põe uma oferta grande lá, achando que pela oferta dele, que pela riqueza, pelo dinheiro dele, Deus vai fazer a obra na vida dele. Quando na realidade, Deus não precisa do dinheiro, quem precisa é a obra. O que Deus quer é provar os nossos corações. Como ele estava provando o coração de Naamã, para ver se verdadeiramente Naamã desceria do seu cavalo. Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, desceria do salto, se humilharia, porque através da humilhação ele conheceria o poder de Deus. Era simplesmente mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas às vezes, algumas pessoas
é mais fácil sacrificar do que obedecer. Mas Deus disse para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. E aí ele pensou naquilo que o servo disse. Pois bem, eu vou mergulhar 7 vezes no rio. E a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes. Porque não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. Não é da nossa maneira, mas é como ele manda. Talvez Deus está pedindo para você fazer alguma coisa e você não está fazendo. Deus está falando ao teu coração que você precisa tomar uma posição, tomar uma atitude, tomar uma decisão, fazer uma mudança na sua vida. Talvez você precise, sei lá, voltar para Deus, voltar para Jesus, ou levar sua vida com Deus um pouco mais a sério, e você não está obedecendo. E você está padecendo em alguma área da sua vida, e não avança, e não acontece, e você se pergunta o que está acontecendo. E às vezes é tão simples, e a gente torna tão difícil. Naamã mergulha 7 vezes, e quando ele sai da água, na 7ª vez, a Bíblia diz assim, e a sua pele era como a pele de um bebê recém-nascido. Gente, um homem adulto volta a ter uma pele como de um bebê recém-nascido. Sabe qual é o recado? Deus criou cada célula do seu corpo, cada órgão do seu corpo. E às vezes nós não acreditamos que Deus tem poder para fazer de novo. Se tu está me assistindo, está enfermo, Deus tem poder para curar você. E se Ele quiser, você não precisa nem fazer transplante. Ele mesmo cria em você um órgão novo, sadio, como a pele daquele homem que se tornou como a pele de um bebê recém-nascido. Ele fica agora muito alegre. Porque quem não fica alegre quando recebe um milagre, não é verdade? Alegre. E ele vai até Eliseu para deixar o dinheiro, deixar as vestes. E Eliseu diz para ele, pode ficar com o seu dinheiro, com as suas vestes, porque o que aconteceu aqui não foi da minha parte, mas foi da parte de Deus. E ele então, ele diz assim para Eliseu, eu quero te pedir uma coisa, a partir de hoje, eu não vou adorar nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel. Gente, haviam deuses na Síria. Mas os deuses lá da Síria não fizeram nada por ele. Os deuses da Síria não mudaram a vida dele. E às vezes a gente procura em tantas portas, não é verdade? Bate em tantas portas e não tem resultado. Mas quando a gente se apresenta na presença de Deus, a Bíblia diz que ele faz e faz de graça. E ele pede para Eliseu, eu quero levar uma porção de terra aqui de Israel para a Síria. E quando eu for orar, eu quero me ajoelhar nessa terra. Olha a importância, gente, da Terra Santa. Eu quero me ajoelhar nessa terra e não quero me ajoelhar na terra da Síria. Eu quero orar ao Deus de Israel e não quero mais orar aos deuses da Síria. E Eliseu disse, então pega essa terra, coloca aí no seu jumento e leva contigo para a tua terra. E quando tu orar, tu vai te ajoelhar e orar ao Deus de Israel. Mas olha que coisa interessante. Porque quando o texto de Naamã vai terminando,
Ele diz assim, mas só tem um problema. Quando eu entrar no templo de Rimon, com o rei da Síria, e ele me pedir para ajoelhar, eu vou ter que me ajoelhar diante do rei e diante de Rimon. E aí Eliseu abençoou ele e mandou ele embora. E tu sabe que eu fiquei meditando nisso porque alguém que está aqui há pouco tempo esteve conosco e nós falamos de Ruth lá em Israel. Não sei se eu falei de Ruth com mais alguém. A diferença de Ruth e Naamã está no fim da história. Porque Ruth perdeu tudo. Ruth perdeu o sogro, perdeu o esposo, ficou sozinha, apenas com a sogra, e Naamã não perdeu nada. Naamã não perdeu a família, Naamã não perdeu o cargo, Naamã não perdeu o respeito, porque uma mulher viúva perdia o respeito naquela época. Mas olha a diferença de Ruth. Ruth disse para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. E Naamã, que não perdeu nada, ele disse assim, de vez em quando eu vou ter que me ajoelhar lá no templo de Rimon, mas por conveniência. Por que isso? Porque ele pensava, se eu não me ajoelhar mais diante de Rimon, que é o Deus da Síria, eu vou perder então o meu cargo, vou perder o respeito, vou ser removido pelo rei. Então, para eu não perder aquilo que eu tenho, eu vou me ajoelhar lá diante do Deus de Israel, na minha terrinha, mas quando precisar, eu vou me ajoelhar, quando o rei pedir, diante de Rimon, no templo dele. E aqui entra algo profundo que acontece hoje. Às vezes as pessoas estão ajoelhadas diante do Deus de Israel, mas para não perder alguma coisa, elas também se ajoelham diante dos deuses dessa terra. Se dobram, fazem concessões, porque não querem perder os benefícios. E quando eu estava orando nesta manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração, que era para hoje, e na hora eu não entendi por que ele me levou a Naamã, mas era sobre o caminho. E aí eu me lembrei do Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O que Deus está dizendo é que o nosso mestre é muito exigente. Vocês já perceberam como Jesus é exigente? O diabo aceita dividir você com a igreja. Pode ir lá na igreja, eu também aqui está tudo bem. Mas Jesus não aceita dividir você com o diabo. Para Jesus é 100%. Para Jesus é a totalidade. É o corpo, a alma e o espírito. E a minha reflexão, que fica aqui esta noite, nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores, sentar na mesa de um e sentar na mesa de outro. Naamã, ele disse, eu vou me ajoelhar ao Deus de Israel, mas quando por conveniência eu precisar, eu vou me ajoelhar também diante de Rimon. Mas a Bíblia diz que a casa dividida não subsiste. Então a minha reflexão hoje é que talvez Deus tenha já feito algo na sua vida, como fez na vida de Naamã. Ou talvez Deus não tenha feito nada na sua vida, como foi com Ruth. Mas nós temos que tomar uma decisão. Ou servimos a Deus,
100%? Ou se ficarmos divididos, no final, nós não vamos prevalecer. Naamã recebeu a cura, ele podia voltar para a Síria e dizer ao rei, rei, está vendo isso aqui, ó? Rimon não fez isso, quem fez isso foi o Deus de Israel. Mas ele preferiu voltar para a Síria, como às vezes nós, não testemunhamos do que Deus fez, temos vergonha de falar, do que Jesus faz, nos calamos, porque temos medo de perder alguma coisa. Perder um amigo, perder um benefício, mas eu acredito que todos que estão aqui, Deus já fez alguma coisa. Então, na hora de você decidir, fique com Ele. Adore a Ele, se prostre diante dEle, ande com Ele, viva para Ele, porque Deus tem vitória para a sua vida. Vamos orar, Pai, nós te agradecemos por esse momento de reflexão. Muitas vezes recebemos tantas propostas para que a gente venha se prostrar diante de deuses desta terra. Mas nós estamos aqui esta noite declarando que nós só nos prostraremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E por isso eu te agradeço por cada vida que participou dessa live, por cada um que está interagindo, que está ouvindo, por todos aqueles que vão ouvir no YouTube, assistir no YouTube, que a bênção e o milagre possa chegar até esta pessoa. E se tem algum porém na nossa vida, travando os nossos sonhos, travando a nossa intimidade com Deus, travando a nossa família, travando os nossos projetos, alguma coisa escondida, que nesta noite possamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos limpos desta lepra e termos um acesso ao trono de Deus pelo novo e vivo caminho que foi aberto quando o sangue de Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.